Oiê, boa noite. Já temos alguém na sala. Tudo bem, Angel? Gabi. Já vou até colocar Gabi, gente. Gosto disso. Oi, Carol. Hello! Não pode ficar sozinha, não. Tudo bem? Tudo e Menina, deu você? um babado estranho aqui. Você tá me ouvindo? Tô. Ai, deixa eu arrumar isso Ah, aqui. então tá bom. Saiu e voltou, saiu e voltou. Falei, epa, Instagram, que agora não é a hora. Não estão querendo a gente, não. Ai, peraí, calma aí que eu tô arrumando o trem aqui. Calma aí. Então tá bom. Boa noite, gente. Vai cumprimentando o pessoal aí, vai, ajuda aí. Eu vou mandar essa live pra todo mundo. Hoje a Lu e eu, a gente vai falar de coisas que você não quer fazer e você nem sabe como descobrir que coisas são. Agora deu, agora ficou bom. E é por elas que a gente deve começar na vida. Tá arrumando Isso o aí. tripé aí? Eu tava arrumando aqui. Você entrou e acabou com o meu Ah, negócio. Tive que arrumar de novo. é o quê? Você entrou e me desfocou. Tive que arrumar tudo de novo, Gabriela. Te desconcertou, é isso, né? E aí, tá Exatamente. friozinho em BH? Não, menina, tá quente aqui. Graças a Menina, Deus, mas que estamos, aí tá mó frio, né? estamos com 11 graus e eu tô amando que eu tô botando as minhas blusas pra passear dentro de casa. Só não tô botando bota, que eu tenho vizinho de baixo e tenho noção, né, da vida. Mas Por favor. blusa, sobretudo. Hoje de manhã eu acordei e já botei o sobretudo. Aí agora eu troquei e botei esse colete aqui que imita pelo, que é pra dar uma variada. Então, eu vou um armário de inverno pra usar dentro de casa. Não, o bom de Belo Horizonte é isso, entendeu? Não faz esse frio de São Paulo. Eu adoro isso. Muito bom. Gente, eu sou bem do frio, eu curto bastante. Bem. Bastante. Ô, Gá, já tem um monte de gente entrando aqui. Eu vou te apresentar para o meu pessoal, você me apresenta para o seu, tá? Tá bom. Quer botar título aí na live? Põe Será aí que eu pra consigo gente, por botar favor. aqui? Consegue. Será que eu Fixa o consigo comentário. botar? Só você fixar. Então, gente, eu e a Gabi, nós fizemos uma live há uns 15 dias mais ou menos sobre astrologia lá no IG dela. E aí o pessoal gostou, ficou pedindo e a gente resolveu falar de novo. E aí eu aproveitei que assim, a gente tá no início da lua nova, né? Então a gente fala muito de cocriação, de criar a realidade que a gente deseja. Só que o tempo inteiro eu fico percebendo que, assim, será que a gente sabe o que a gente quer? O que a gente não quer? Então a gente resolveu bater esse papo. Eu conheci a Gabi porque a gente, né, trabalhamos juntas em São Paulo. Hoje nós duas saímos do mundo corporativo. Eu atendo como coach, atendo como mapa astral, atendo como mediadora. E a Gabi, ela atende como consteladora e teta healer. Então, a gente vai juntar isso tudo e vai falar um pouquinho para vocês sobre autoconhecimento, tá? Gabi, fala um pouquinho de você, apesar que o pessoal, né, gostou pra caramba da gente na live Que passada, bom. mas se apresenta que eu já vi umas carinhas novas aqui. Legal. Fixa meu comentário aí, Lu, que aí ele fica como título. Eu não consigo fixar daqui. Bom, bora lá, gente. Eu sou a Gabi Mazo. A Lu já fez a introdução, né? Mas assim, eu sou a Gabi Mazo e eu gosto de me identificar e me apresentar como uma eterna curiosa e buscadora de desenvolvimento pessoal para minha vida. Eu sempre me identifiquei assim. E foi essa jornada de desenvolvimento pessoal, de curiosidade, de busca, que me trouxe até aqui. Hoje eu sou terapeuta, eu trabalho com várias ferramentas. O pilar do meu atendimento é a constelação, é o atendimento sistêmico. E eu trabalho
única e exclusivamente com processos para mulheres, porque eu transformei a minha própria jornada de busca de autoconhecimento, de ressignificar várias coisas, ressignificar minha relação com a minha família, minha relação com o trabalho, a minha maneira de me comunicar. Então, hoje eu faço esse trabalho, eu costumo me apresentar profissionalmente como terapeuta para mulheres corajosas. Me sigam lá no @gabimaso, estão todas convidadas. E a Lu e eu, a gente já tem uma amizade antes de ter essa parceria profissional, porque a gente veio, as duas, do mundo corporativo, né? E eu me identifico com a trajetória da Lu, porque foi nessa trajetória do mundo corporativo que eu realmente me dei de frente com aquilo com os seus machucados, com as minhas feridas que eu tive que curar. Então, hoje essa é a minha jornada de ajudar mulheres nesse processo também, através dessas técnicas. Tá travando o seu, Gabi? Ou será que é o meu? Gabi? Melhorou? Melhorou. Agora voltou. Vou deixar no 4G aqui, que o Wi-Fi tá passando frio aqui em casa. Acho que ele tá dando uma caída. Deixa aí. Então, assim, o que eu pensei, né, para essa live, e aí a gente vai conversando um pouco, mas eu vejo o pessoal, até a Carolina mandou aqui, que sabe o que quer, não, sabe o que não quer, mas está em dúvida do que quer. E eu vejo muito isso, sabe? As pessoas, às vezes, viram para mim e falam assim, tá, o que eu vou cocriar? Eu falo, você pode cocriar tudo o que você quiser. Então tá. Aí vão pegar as solteiras, né? Muitas se identificam. Aí vira e fala assim, eu quero um namorado cheiroso, família, carinhoso, não sei o quê. E fala um monte de coisa que quer. Só que aí tem dois pontos. Um ponto a gente tem que pensar assim, eu tenho tudo isso que eu tô buscando? Eu tenho para oferecer tudo que eu tô buscando? Esse é um ponto que eu acho que todo mundo tem que pensar. E o outro ponto é assim, o que eu não quero? Porque às vezes eu coloco tudo o que eu quero, eu encontro tudo o que eu quero, só que junto vem coisas que eu não concordo, que eu não aceito, que eu não admiro. E aí? Né? Então, foi uma coisa que eu pratiquei muito na minha vida, assim, o que eu não quero, porque eu acho que o que a gente não quer tem um peso muito forte. E é difícil a gente ficar com algo que a gente quer, tendo algumas coisas que a gente não admite, né? Então, por exemplo, eu estou num emprego que ele tem algumas condutas éticas que eu não concordo, que eu não admito para minha vida. Mas é o emprego dos meus sonhos. E aí? Né? Como é que faz, né? Como é que faz? Então, eu tenho pensado muito nisso quando a gente fala de cocriação, e eu resolvi trazer esse tema, aproveitando que a gente está na lua nova. Muita gente já fez a cocriação, mas a gente está pensando aqui no final do ano, que vão ter os eclipses, a gente tem aquela data mágica que eu falei, dia 21 de dezembro. Então, a gente tem que começar a trazer tudo isso para a gente já ir pensando o que eu quero, mas o que eu não quero também. E eu não quero, por que eu não quero? Né? Sim. Então, eu acho que a constelação, e aí você pode falar de ordem sistêmica, né? O que isso impacta na minha vida? Como que eu posso trabalhar isso? Porque é muito importante a gente fazer esse exercício para chegar lá no final do ano e a gente jogar para o universo de forma redonda os nossos desejos, certo? Perfeito. Eu concordo 100% com o que você falou. Descobrir o que a gente não quer na nossa vida é um processo tão difícil, ou mais, eu diria, do que descobrir o que a gente quer. E eu falo isso porque eu vou dar 2 passos atrás, antes de falar da constelação e tal. Eu acho importante, Lu, a gente contextualizar uma coisa chamada oportunidade, que ela define muito o que a gente quer da vida. A palavrinha oportunidade, porque ela foi muito romantizada, e aí a gente entraria num outro assunto, mas assim, ela foi romantizada por quê? Porque a gente hoje vive
sociedade movida pelo imediatismo. A gente abre o celular e a gente já tem, no celular a gente consegue pedir comida imediatamente. Você deu exemplo dos homens e das mulheres solteiras. A gente consegue marcar um encontro imediatamente, quem é solteiro, porque tem aplicativo. Você fica muito movido ali naquele... O imediatismo, ele acaba caminhando lado a lado com o conceito de oportunidade, muito marqueteiro, e aqui eu estou usando o sentido pejorativo do marketing, não o sentido estratégico do marketing, de que, tipo, o mesmo raio o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Então você tem que aproveitar a oportunidade. A oportunidade é uma porta que não tem maçaneta do lado de fora, então ela abriu, você tem que entrar, porque senão você não vai over, porque não tem uma maçaneta. A gente trabalhava numa empresa que eu ouvia uma coisa que era novidade, que hoje eu olho para trás e falo, gente, que loucura. Que a oportunidade é uma mulher careca de franja, né? Então, quando ela tá na sua cara, você puxa ela pela franja. Se ela passar, esquece. Não tem cabelo atrás para puxar. Então, o imediatismo, ele traz esse conceito da oportunidade, na qual, assim, se você viu alguma coisa que você tem que agarrar imediatamente, porque você não vai ter uma chance. Só que 2 passos antes desse conceito do imediatismo e da oportunidade está assim, o que eu considero uma oportunidade? Porque a gente ainda não conseguiu nem entender o que é uma oportunidade para a nossa vida, então a gente se debruça e agarra qualquer coisa que apareça, principalmente se essa qualquer coisa estiver envolvida no movimento de manada, que eu falo, ou seja, todo mundo está fazendo, eu vou lá e agarro porque eu tenho que fazer também. E eu nem fiz um juízo de valor se aquilo faz sentido para mim ou não, se eu gosto daquilo ou não, se quero ter aquilo na minha vida, se eu quero ser aquilo na minha vida. Você falou de relacionamento, eu quero fazer um gancho para o relacionamento que eu acho super importante. A gente cria, é o conceito da oportunidade, né? Então eu sou casada, mas assim, atendo mulheres, então eu reconheço muito esse lugar de falar da oportunidade de um relacionamento. Então, você tá lá, de frente com o cara minimamente atende algo que te chama atenção. Inconscientemente, você já encara aquilo como uma oportunidade de ter um relacionamento. Por quê? Porque a gente está permeada por aquele conceito de que não cai 2 vezes no mesmo lugar um raio, de que a oportunidade é uma porta, que não tem maçaneta do lado de fora. Só que você não se deu o tempo de conhecer aquela pessoa suficientemente e de se conhecer naquela relação para entender o que você aceita e o que você não aceita, o que você gosta e o que você não gosta. E o que você tem para oferecer também, né, Gabi? Porque eu acho que tem muito disso. Às vezes a gente olha aquilo, quer muito, mas eu não tenho também as características que aquela pessoa está buscando. Então, não vai funcionar. Só que no desespero de agarrar a oportunidade, a gente acaba tentando se encaixar em padrões, em caixinhas, que a gente não cabe. A gente leva esse conceito para a vida como um todo. É o mesmo conceito de botar inglês intermediário no currículo. Gente, tá tudo bem a gente não saber falar outro idioma, tá tudo bem. Só que a gente olha para uma oportunidade e fala, eu vou colocar um inglês intermediário aqui. Quando chega na hora de ir para a entrevista e falar inglês, a pessoa fala, eu me viro. Então a gente tende a olhar a pontinha do iceberg sem avaliar se a gente dá conta do que vem junto, porque vem junto. Numa relação vem junto que a pessoa viveu, as dores dela, os traumas dela, vem tudo. No emprego, vem tudo, vem o pacote completo. E aí tem o segundo ponto, que foi um ponto importante que a Lu comentou, que é assim, eu não olho para o que eu estou disposta para oferecer. Porque tem o imediatismo também, Lu, da gente não querer construir coisas, né? Então o imediatismo na relação, por exemplo, ele funciona assim. Eu conheço alguém, é uma oportunidade, beleza. Depois de um tempo eu me frustro, porque eu criei uma expectativa, eu vi só o que eu queria ver ali, eu projetei o que eu gostaria que aquela pessoa fosse pra mim. Mas, por outro lado, tem coisas que eu não gosto. Eu me dou um tempo suficiente para entender se aquilo que eu não gosto é algo que eu posso conviver, ou eu já chuto o pau da barraca e falo, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Porque isso também não é saber, é da vida. Isso é você viver naquela consciência, né, daquela criança ferida que precisa ter todos os desejos atendidos. E por isso você não tolera nada diferente.
Você não tolera nada de diferente, porque tem que ser apenas aquilo que serve pra você, né? Então eu por isso que eu percebo que acho... assim. Pode falar. Por isso que eu acho que o autoconhecimento é tão importante, Gabi, porque assim, a gente precisa nos conhecer para depois saber o que a gente quer, seja de um emprego, seja de um namoro, de um relacionamento, seja do que for. Porque se a gente não se conhece, qualquer coisa serve. E aí, se não, não gostei, próximo. E aí a gente entra nessas relações líquidas que a gente, né, tem visto hoje em dia. E onde isso vai parar, né? Então, eu acho que quando a gente se conhece, e aí eu parto muito do princípio que o que eu quero é relação fácil, mas o que eu não quero é muito difícil, porque o que eu não quero significa olhar para as minhas dores, olhar para o passado que eu já tive, olhar para o que já me incomodou, para as minhas feridas. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, esse autoconhecimento, olhar para trás da minha história e falar assim, o que eu não quero que repita? Senão a gente entra nos padrões repetitivos, né? Que é muito comum. Atrás de todo o padrão repetitivo, a gente faz, por exemplo, algo que a gente rejeita muito na nossa família de origem, dos nossos pais, e a gente fala assim, eu não quero fazer isso para a minha vida de jeito nenhum. Atrás disso, e muito profundamente, inconscientemente, tem um desejo de, apesar deles serem assim, eu querer pertencer ainda àquela família, porque eu nasci dela. Então, por mais que eu rejeite esse comportamento, eu falo, eu não vou fazer porque eu entendo que isso não é legal para mim, inconscientemente tem um desejo da gente ainda pertencer àquelas pessoas, porque somos filhos dela, né? A fruta não cai longe do pé, dizem, né? Enquanto a gente continua nesse processo de rejeitar, a gente, de certa forma, está repetindo. Repetindo como? Me veio na cabeça um exemplo que você me deu, que você falou agora, um exemplo de um atendimento, aconteceu uma coisa muito engraçada. A moça vinha de pais comerciantes, sabe? E ela passou a vida inteira vendo os pais correndo atrás, tipo, de pagar a comida de amanhã, né? Então era assim, não tinha folga, tinha que trabalhar todo santo dia, era comerciante, então tinha que pagar o aluguel do mês, então não tinha folga. Era aquela coisa de realmente trabalhar hoje para pagar o de amanhã. E aí o que acontece? Ela cresceu com uma perspectiva, com uma imagem interna da família dela, de que ela não teve segurança o suficiente na família dela. Porque ela sempre viu a família naquele corre-corre de eu tenho que trabalhar para pagar o de amanhã, eu tenho que conquistar o de amanhã. Então, o que ela percebeu conscientemente na cabeça dela que ela não queria? Ela não queria viver na insegurança. Para isso, ela se preparou para ela ir trabalhar numa empresa, para ela ser CLT. E aí ela foi para uma empresa, ela fez carreira de fato, e ela já está nessa empresa há 12 anos. Só que agora, há 12 anos, ela mesma percebeu por conta própria que esse valor, essa imagem que ela tem, de que ela teve uma infância insegura, deixou ela num lugar na empresa na qual ela não se mexe. Ela não sai de onde ela está estagnada, ela está na empresa há 12 anos e isso não está dando segurança para ela nesse momento, porque a empresa está passando por tanta mudança na qual ela não se atualizou, que não cabe mais naquele contexto empresarial, sabe? Ela não cabe mais naquela empresa. Então vocês percebam que ela é movida por um desejo de buscar em outra coisa que não é ela, porque o CLT, eu nem estou fazendo aqui apologia às pessoas largarem o CLT e empreenderem. Não é isso. Os dois lados, assim, tem seus prós e contras os dois lados, né? Mas assim, ela movida por essa insegurança que ela viu na família dela, que ela projetou, ela foi buscar segurança numa outra coisa, que não era ela, porque a segurança é uma coisa muito interna. E hoje, 12 anos depois, ela está se vendo numa necessidade de correr atrás desse tempo perdido. Eu nem considero perdido, mas na cabeça dela é perdido porque ela estagnou. Ela chegou nessa empresa 12 anos atrás e falou, beleza, aqui eu tenho segurança, tenho salário todo mês. Então vocês percebam que é uma pessoa que ela não quer, porque
o que ela não queria, no fundo, e o trabalho da terapia sistêmica mostra isso, o que ela não queria, no fundo, era depender de outra pessoa. Era depender de alguém para se sentir segura, porque era o que ela sentia na infância. Movida por aquele impulso, aquele instinto sobre a primeira infância, ela se sentia dependente dos pais, o que faz sentido. Na vida adulta não faz sentido mais. A segurança é ela mesma. É a capacidade dela poder trabalhar em outros lugares, é o conhecimento que ela tem, a sabedoria que ela tem. Como que isso prejudicou a vida dela, Lu? Movida por esse inconsciente, por esse imediatismo, por essa crença da oportunidade, ela precisava agarrar aquilo e manter aquilo, ela estagnou. Ela se tornou uma mulher controladora, ela não delega. O mercado de trabalho não existe mais pessoas, não cabem mais pessoas centralizadoras. Ou você aprende a trabalhar na troca, ou você não tem espaço. Então ela se viu agora eu perdi completamente a minha segurança, que era o que ela mais valorizava. E aí ela descobriu isso por conta própria? Não, ela veio para atendimento terapêutico. E qual que é a reclamação? Geralmente, quando a gente está nesse momento de estagnação, de paralisia, é um momento que a gente não sabe o que a gente não quer da vida. A gente sabe o que a gente quer. O que a gente não quer, a gente não sabe. Geralmente as reclamações são: eu não sei mais o que eu quero fazer na minha vida. Porque a pessoa, ela perde aquele pilar dela, que era a falsa sensação de segurança, que era o que norteava, né? Porque ela achava que era aquilo que ela queria. Ela perdeu aquilo, agora ela simplesmente não sabe o que ela quer mais da vida dela. Então essa sensação de eu não sei mais o que eu quero é a reclamação inicial, né? É a queixa. E aí durante o trabalho de constelação a gente vai entendendo, né, qual que é a origem dessa queixa. Onde essa queixa, o que essa queixa trouxe de prejuízo para a vida dela e o principal, gente, em que momento da vida iniciou? Geralmente inicia na primeira infância, porque a gente traz muita referência dos nossos pais, de como os nossos pais levavam a vida, do que era segurança para eles, de como eles trabalharam, e a gente leva isso ou como um espelho para a gente fazer igual, ou como uma referência do que não fazer para a vida. E ambos são ruins. Ambos são prejudiciais. Né, Lu? Eu sinto isso também. Assim, as pessoas, elas chegam nos atendimentos comigo e aí muitas vezes elas falam: porque eu tô na empresa, eu tô infeliz, eu não sei o que eu faço. Aí eu falo: tá, o que você quer? Eu quero liberdade, eu quero isso. Vê o lado bom. Aí então vamos pensar, a hora que a gente começa a trabalhar, a pessoa trava. Porque se ela só tem uma visão do que ela quer. Às vezes, porque os pais falaram que aquilo era bom, porque alguém falou que era, né, que era bom. Mas ela, do fundo, ela não se conhece, ela não sabe. E eu falo: então vamos resgatar. Vamos lá atrás. O que você gostava? Antes, o que te chamou a atenção nesse seu trabalho, né? Acho que tem muito disso também. A gente tem que recuperar lá quando aquele trabalho foi interessante. O que ele me despertou? Porque são que ele representava. Exato, são nessas entrelinhas que a gente vai começar a descobrir, a entender. Só que eu vejo muito essa repetição que eu coloquei para você, de padrão, em tudo, em relacionamentos, em trabalhos. E eu acho que a gente precisa passar para as pessoas esse olhar para dentro, né? Muitas vezes na criança interior, igual você sempre fala, você citou aí, lá estão as respostas. E a gente precisa olhar com um olhar mais profundo, querendo enxergar essas respostas. Sim. Assim, eu sempre brinco que o autoconhecimento, ele é tipo um destino, né? Destino, autoconhecimento. E você vai sempre buscar esse destino. A maneira que você vai trilhar esse destino é o veículo. Pensa que é o veículo. Então, assim, você pode chegar até esse destino de maneiras. No coaching, na constelação, na psicoterapia, na astrologia. Tudo são ferramentas de autoconhecimento que você chega nesse destino.
Significa que, assim, quando você chegar lá vai estar tudo redondinho? Não. Mas significa que você precisa trilhar esse caminho para você poder voltar para dentro de você mesma e perceber quais são seus gatilhos, o que te motiva, o que te move, o que não te impulsiona, o que você não gosta. Eu quero dar um exemplo da minha vida pessoal, porque eu gosto muito de dar os meus exemplos. Todo santo dia eu falo da minha vida meio quase que abertamente lá no Instagram. Mas assim, Lu, há um tempo atrás, eu fui trabalhar numa empresa. E qual foi a minha motivação para trabalhar nessa empresa? A minha motivação foram duas. Primeiro, reconhecimento, porque eu fui trabalhar na área comercial. E segundo, grana, porque era uma oportunidade de ganhar muito mais do que eu ganhava. Esses são os benefícios. O que eu queria, gente, estava muito claro na minha cabeça. Era muito claro. O que eu não queria e o que eu não estava disposta, o que eu não queria fazer, estava zero claro. Zero claro. O que aconteceu, né? Como que isso resultou para mim? Eu tinha certeza absoluta que eu queria realmente, né, ter reconhecimento. O que é ter reconhecimento? Fui trabalhar na área comercial, eu queria ter reconhecimento de ser uma boa representante de vendas, uma boa vendedora. E eu queria reconhecimento financeiro, então eu queria ganhar uma grana a partir disso. Só que o que eu não estava disposta a fazer, e que eu fiz por inconsciência, porque como eu não sabia o que eu estava disposta a não fazer, né, o que eu não queria fazer, como isso não estava claro na minha cabeça, eu me submeti. Que era o quê? Trabalhar 7 dias por semana, incansavelmente, mais de 12 horas por dia, perder feriado, deixar de estar com a minha família, deixar de ter o meu descanso para poder trabalhar, deixar de ter um tempo no almoço, deixar de ter férias, deixar disso, deixar daquilo, perder a minha saúde. Então vocês percebem que assim, não basta ter muito claro na sua cabeça o que você quer. Você precisa olhar para o que você não quer. E eu sempre recomendo o seguinte, muita gente conversa comigo a respeito da transição de carreira, porque eu fiz 4 transições de carreira e todas foram muito bem sucedidas, eu não me arrependo de nenhuma. Qual foi o fator determinante para todas? Assim, o fator determinante para todas elas foi eu realmente ter muita clareza do que eu queria. Mas na última delas, que foi quando eu saí da área comercial, e aí teve um gap, uma história entre a área comercial e eu me tornar terapeuta, que é uma história que a gente pode contar numa outra live, que a Lu também compartilha dessa história. Esse gap, o que fez a diferença foi justamente eu saber o que eu não queria mais para minha vida. Eu não queria mais trabalhar 12 horas por dia, 18 horas por dia. Eu não queria mais não ser dona do meu próprio tempo de feriado ou de férias. Eu não queria mais não ter autonomia. Eu não queria mais acabar com a minha saúde em função de trânsito. E eu sei que muita gente hoje vive essa realidade, né, Lu? Mas assim, pra mim, o que ficou mais claro foi o que eu não queria mais da vida. Quando eu fui tirando isso, começou a ficar mais claro o que eu gostava, o que eu... Ficou até mais fácil, Lu, encarar o julgamento, porque eu não sei se quando você mudou de carreira você passou por isso. Você sair de uma empresa multinacional, americana, que você trabalha na área comercial, blá, 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 e você se tornar um profissional da área de desenvolvimento humano, praticamente você não ter um crachá, né? Você não tem um crachá para falar, o que você faz da vida, né? Então você fica até mais fortalecida, porque eu tinha certeza absoluta do que eu não queria dessa vez. Então essa transição foi fácil. Eu acho até, puxando esse gancho, né, que você falou, muitas vezes esse crachá não é o que eu quero, é o que minha família quer, é o que a sociedade quer. Então, por isso que eu hoje, né, assim, hoje eu tenho muita consciência de tudo que eu não quero e a minha vida é muito pautada nisso. Por isso que eu senti a necessidade de trazer esse tema, porque, assim, o que eu não quero é o que me machuca, é o que vai contra a minha realidade. O que eu não quero é o que me faz ir todo dia trabalhar triste. O que eu não quero é o que me faz pensar, putz, amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. E eu senti isso, sabe? Assim, muitas vezes a gente quer, no desespero,
a gente quer mudar de empresa. No desespero, a gente quer arrumar um namorado. No desespero, a gente quer mudar de casa, de cidade. Às vezes até para fugir de uma dor que eu tenho, de outra coisa, né? E aí a gente acaba fazendo as coisas no desespero, sem pensar o que me machuca. Só que o que me machuca me acompanha. Eu posso mudar para a China, que não vai resolver. E eu tô sentindo muito isso agora, né? Na pandemia, principalmente. E aí todo mundo acabou entrando em contato com as emoções. E as pessoas começaram a sentir essa necessidade de mudança. Mas não adianta mudar, gente. Mudar a casa, mudar de relacionamento, mudar de emprego. Não adianta mudar de tudo. Você pode mudar. Se você não souber aqui dentro, de verdade, o que você não quer, o que te machuca, você vai continuar mudando e vai continuar doendo. Você sabe, Lu, que você falou uma coisa legal? A constelação, a gente trabalha muito esse movimento repetitivo que vem de antes, né? Dos nossos pais e tudo mais. E o meu pai, ele trabalhou 25 anos na mesma empresa. Para mim, foi um movimento interno muito desafiador eu sair do CLT e me tornar terapeuta, porque que era, de fato, o que meu coração reverberava e tudo mais. Porque eu me descobri terapeuta na minha jornada corporativa. Fato. Porque eu inconscientemente eu tinha uma imagem interna da expectativa que ele tinha para mim, baseado na própria história de vida dele, né? Então ele entrou numa empresa nova, foi crescendo, e ele fez uma carreira lá dentro e trabalhou 25 anos nessa carreira. Também era uma empresa americana, uma multinacional americana. Eu me vi em determinado momento da minha vida falando, caramba, e ele nunca verbalizou. Ele nunca falou que queria para mim a mesma coisa. Mas até a minha primeira formação da faculdade foi, de certa forma, eu era de TI antes, né? Trabalhava com tecnologia. Foi a mesma área dele. Inconscientemente, a gente tende a fazer isso. Se você faz esse movimento de repetição e pra você tá tudo bem, tá tudo certo. Mas pra mim chegou uma hora que não tava certo. E se eu falar pra vocês, ele me cobrou, ele verbalizou, ele nunca me cobrou, ele nunca verbalizou isso. Mas inconscientemente uma expectativa interna que os nossos pais têm um pouco, que a gente carrega, a gente toma deles e carrega. E às vezes a gente sacrifica a nossa própria história profissional, a nossa própria vida para fazer o que eles não puderam fazer com a nossa própria vida. Então, por exemplo, não é o caso, mas digamos, meu pai sempre quis ser advogado e não conseguiu, então eu vou, por sacrifício a isso, realizar o sonho dele, estudar, investir numa área que é difícil, é desafiadora, demanda muito, porque já que ele não pôde fazer por ele, eu faço por ele. Se torna um peso, né? E aí, alguém comentou aí assim, né? Que eu quero até pegar um gancho, e aí não é um gancho para a pessoa, é um gancho geral. É uma ilusão, gente, achar que é mais fácil saber o que você quer. Não é. É muito mais difícil você... a vida fica muito mais difícil quando você não sabe o que você não quer. Eu vou explicar por quê. Porque a gente tende a fazer muitas coisas para agradar, para pertencer, para ser parte de um grupo, para se encaixar. Porque quando você tem clareza absoluta do que você não quer, sobram poucas possibilidades. Sobram tão poucas possibilidades, inclusive que sobram possibilidades que, se você não conhece a sua carreira ainda, inventa a sua carreira. Inventa. Parece muito doido isso, né? Parece muito utópico. Mas hoje, gente, tem tantas possibilidades de carreira que você pode construir baseados nas suas habilidades, naquilo que você sabe fazer com facilidade. Porque o processo não precisa ser profissional, né? Profissional não precisa ser difícil. O processo profissional não precisa ser difícil, ele não precisa ser sacrificante. Então, eu acredito que quando você tem muito claro aquilo que você não quer para sua vida, eu acredito que sobram miras mais fáceis. Eu acho que se torna mais claro, né? Pensa numa viagem que você vai fazer no final do ano. Eu gosto de simplificar, né? Vou fazer uma viagem em dezembro. Você começa pensando assim, o que você quer? Pelo menos eu quero praia de qualquer jeito.
Mas tem possibilidade de lugares, tipo Floripa, que tem mato e praia também. Aí você já começa a entrar naquela masturbação mental, né? O que você não quer de jeito nenhum? Puta, eu não quero um lugar que tenha neve. De jeito nenhum. Você já descartou metade do planeta Terra, né? No final do ano. Já descartou metade. Então, o que mais, além de neve, que você... Vai indo, vai indo, vai indo. A Lu trabalha com coach. Tem um processo do coach que é muito parecido, né? Eu esqueci o nome da ferramenta agora. Na verdade, a gente consegue fazer, exatamente por isso que eu quis trazer, porque a gente traz essa ferramenta onde a pessoa coloca o que eu quero, o que eu não quero, o que isso impacta na minha vida, né? E como eu me imagino. A gente consegue colocar todos os cenários. E aí, através disso, a gente consegue visualizar melhor. Por quê? Se eu penso só o que eu não quero, embola tudo, né? Também não sei o que eu quero. Ok. Se eu vejo o que eu quero e o que eu não quero, eu já consigo fazer um match disso e consigo ir atrás do que se encaixa. Agora, também não adianta eu ter essa visão se eu não consigo me imaginar lá dentro. Então, a gente tem que pensar em todos os cenários. E é isso que eu quis trazer aqui. Porque eu vejo as pessoas criando a realidade que elas muitas vezes acham que elas querem, só que não é a realidade que elas conseguem se adaptar. Não é a realidade. Por exemplo, tem gente que vira e fala assim, porque eu quero ter flexibilidade, eu quero trabalhar de home office, eu quero... Só que ela tem crianças em casa, não dá para ela... Não cabe, né? Casa, ela tem que cuidar das crianças, não cabe na realidade dela. Não cabe. Então, não adianta. Entendeu? Então, por isso que eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que saber o que a gente não quer e a gente tem que saber o que cabe na nossa realidade. Porque eu posso querer também uma casa maravilhosa, no campo, com uma área de lazer enorme. Mas será que eu, que quero trabalhar menos, por exemplo, vou conseguir pagar aquela piscina que eu sonho na minha casa? Todo mundo tem que pensar isso. A gente tem que... Quando eu falo assim que você pode atrair o que você quer para sua vida, de fato você pode. Só que às vezes a gente atrai, inclusive, problemas para a nossa vida. Justamente porque a gente cria uma realidade que está fora daquilo que a gente consegue ou manter, ou que a gente consegue encarar. Então, por exemplo, eu quero um relacionamento, assim, eu quero um cara rico, eu já vi muito isso. Eu quero um marido rico, que me leve para todos os lugares, que me dê o luxo que eu quero. Mas peraí, você consegue bancar isso? Essa é a vida. O que você tem para oferecer, né? Que seja compatível, e eu nem falo material, mas às vezes a gente quer alguém, né? Principalmente no relacionamento amoroso, a gente fala assim, eu quero alguém que me leve para cima. Mas a pessoa que, eu não vou falando do material, olha pro todo. A pessoa que tá lá em cima, ela quer alguém para puxar ela para cima? Porque relação é 50-50, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que buscar compatibilidade na relação, né? E a compatibilidade não é você entrar com 10% na relação e a pessoa com 90%. E eu não tô falando de grana, gente. Tô falando de emocional. A relação não é você entrar com as feridas e a pessoa entrar com band-aid, sabe? Não é isso, uma relação. O Bert Hellinger, que é o Bert Hellinger, ele é o cara que ele criou a técnica da constelação. Ele está para a constelação, assim como Freud está para a psicanálise. Ele tem duas frases que eu amo, e aqui eu quero deixar essas duas dicas para quem vai trabalhar essa coisa da cocriação, que é super bacana, é uma oportunidade, que é o seguinte. A primeira delas é: o essencial é simples. Sempre que você se vê presa em muitas, sempre que você perceber que tá muito difícil, volta pro simples. Como que seria fazer isso da maneira mais simples possível?
As técnicas de coaching e o marketing, eles têm um conceito que chama produto mínimo viável, né? Que eu acho que é esse o nome. Então, para você entender se aquilo serve para você, você vai para a menor versão daquilo. Volta para o essencial. O essencial, ele é simples. E é isso que preenche a gente. E a segunda coisa que ele faz é que a decisão boa, ela traz leveza. Só que ela é difícil porque ela tira a importância que a gente tem nas coisas. A gente dá uma importância muito maior do que as coisas realmente têm. Por exemplo, o que minha família vai achar de mim se eu decidir largar tudo e virar nômade? O que a minha família vai achar de mim se eu fizer tal coisa? O que os meus chefes vão achar se eu pedir as contas? O que os meus amigos vão achar se, sei lá, eu mudar de emprego, se eu me separar, ou se eu me casar, ou se eu tiver filhos? Então, pensa hoje na vida de vocês, que tipo de decisão que vai trazer leveza? Não importa o quanto ela doa, mas ela traz leveza. Porque a partir desse pensamento, que me traz leveza, você vai ter uma boa noção daquilo que você não quer para sua vida mais. Né? Porque é o que vai te deixar leve. Geralmente, a resistência em se libertar do peso que a gente carrega, das decisões que a gente não toma na nossa vida, que a gente fica carregando com a gente, como se fosse mala, né? Tá travando. E eu acho também, o Bert fala também, Gabi, do equilíbrio, né? Então, acho que a gente estava falando dessa questão do equilíbrio, que é muito importante. Tem que trazer leveza para a gente, equilíbrio também. Eu não posso ou me dedicar mais do que eu estou emocionalmente recebendo, por exemplo, num trabalho, numa relação, onde quer que seja, né? Não pode ter esse desequilíbrio de dar e receber. Então, isso que eu acho muito importante também. Eu estou vendo o pessoal comentando aqui, né, às vezes tem coisas que eu nem sei se não gosto. E é isso. Por quê? Porque a gente não para olhar onde está o meu equilíbrio emocional, sabe? Então, eu acho isso muito importante de você olhar para dentro, e eu insisto no autoconhecimento muito por isso, porque hoje em dia a gente foi deixando se levar, mas sem se preocupar. E assim, tudo que passa na nossa vida, sim, deixa uma lição, deixa aprendizado. Eu acho que tudo acontece de fato como tem que acontecer, sim, né? Mas eu acho que se você parar para se conhecer, você pode evitar algumas situações, tá? Então, por exemplo, mas aquele emprego foi muito importante para mim, porque foi através dele que eu consegui tudo. Ótimo. Mas você conseguiu só coisas boas? Não, você também conseguiu um estresse, você também conseguiu perder tempo que você podia estar com a sua família. Você consegue coisas boas e coisas ruins em todas as situações. Sempre tem o lado bom e o lado ruim. Então, quando o Bert fala de equilíbrio, é justamente isso. É equilibrar o positivo e o negativo. É equilibrar o tempo de dedicação e o tempo de recebimento. É equilibrar a quantidade que você recebe e a quantidade que você dá em tudo. E aí fica fácil você perceber se aquilo ali está bom ou não para você. Porque eu não estou dizendo que aquilo é bom, porque pode ter sido bom um dia e não ser mais hoje. Pode ser que hoje não está tão bom e que amanhã vai ser? Sim, pode. Mas será que você tem saúde mental para continuar esperando esse momento que vai chegar e ficar bom? Então, isso tudo eu acho muito importante. E aí, quando você para olhar para dentro e esquece de olhar para fora, porque a gente sempre está olhando para fora. E agora é o momento da gente olhar para dentro e da gente ter certeza do que combina, do que eu quero, do que eu posso, até onde eu aguento. Porque tudo bem se, por exemplo, a gente deu aquele exemplo lá, né? De, eu vou me relacionar com uma pessoa que vai me dar o mundo. Tudo bem, que ótimo, isso vai te fazer feliz? Até quando? Né? Porque assim, você aguenta, vamos supor, abrir mão
da sua família, você aguenta abrir mão do seu trabalho, você aguenta abrir mão de tudo que você conquistou para acompanhar essa pessoa em tudo que ela pode te proporcionar? E tem gente que sim, e tem gente que não. E a verdade é que não existe certo e errado, não existe uma caixinha, né? Teve até alguém aqui que comentou, chega um momento da vida que a gente adora não se encaixar nas caixinhas. É que, na verdade, a caixinha, ela pode, num momento, estar confortável e, de repente, apertou, porque você expandiu o seu conhecimento, né? Ou então, a caixinha pode estar agora apertada, só que aí, de repente, você faz uma terapia e você fica mais leve, então a caixinha se adequa. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o nosso momento de vida, tá? Não quer dizer que as coisas são certas ou erradas. E às vezes teve alguém que falou aqui também da questão do crachá. Não quer dizer que se libertar do crachá vai ser bom para todo mundo, de jeito nenhum. Eu acho que o mundo corporativo ele tem muitas coisas interessantes, né? Então não quer dizer que hoje eu não estou no mundo corporativo, que é porque eu não quero isso para minha vida. Não, de jeito nenhum. Mas talvez naquele momento não estava encaixando. E aí talvez amanhã possa encaixar. Então eu acho que é isso que todo mundo tem que pensar. Qual é o meu momento agora? Não quer dizer que isso é para a minha vida toda. É o meu momento agora. Até porque, gente, o mundo está mudando, nós estamos mudando. Como a Gabi falou, aquele emprego que você quer achar, ele pode nem existir ainda. E pode ser você responsável por criar esse emprego, não, Gabi? Eu queria aproveitar, me chamou a atenção, eu não vi essa pergunta que você falou, da pessoa falando, eu não sei quem foi, mas eu quero dar uma dica, que a pessoa falou que ela tá há tanto tempo fazendo outras coisas que ela nem sabe mais o que ela quer e o que ela não quer, né? Eu quero, espero que você esteja online aí na live ainda, que é o seguinte, quando a gente tá nessa sensação de que a gente não sabe o que a gente não quer, quando a gente tá nessa situação na vida adulta, tipo, eu nem sei o que eu quero ou o que eu não quero, porque eu passei tanto tempo fazendo o que os outros queriam, significa que realmente você ficou passando muito tempo da sua vida fazendo o que cumprindo expectativas de outras pessoas. E aí você não teve espaço para se conhecer, nem para saber o que você gosta e o que você não gosta. Isso, para efeitos de constelação, é um sintoma muito profundo de uma... a gente chama de menina boazinha ou filhinha do papai. Mas assim, não levem isso para o pejorativo. É um nome que a gente dá para a gente identificar um comportamento de uma criança que foi profundamente ferida ou por uma ausência, ou por uma dor, ou por um trauma, e ela acreditava que agradando ao pai ou à mãe, ela ficaria sempre naquela posição de ser amada por eles, né? Ela não entende ainda, ela não tem ainda a consciência do amor incondicional, então ela não se libertou de viver agradando essa imagem do pai e da mãe, e por isso ela fica se sacrificando os próprios desejos, os próprios sonhos para agradar essas duas pessoas. Na constelação, a gente tem um conceito de que assim, desagradar, em algum momento da vida, a gente precisa desagradar nossos pais para que a gente rompa essa menininha boazinha e a gente vá para a mulher adulta. Por que a gente desagrada? Porque é nesse momento que a gente fala, vocês me deram o suficiente, tudo que eu recebi de vocês foi o suficiente para que agora eu faça a minha jornada da maneira que eu achar melhor. Então, às vezes, a gente vai para a vida adulta no sentido de idade, e eu tenho carapuça, gente, para servir isso, para dizer isso, porque para mim, eu passei por isso quando eu casei. Eu não tinha rompido ainda com essa imagem de agradar, de me sentir amada apenas agradando. E aí eu tinha essa relação, essa simbiose com os meus pais. Quando eu casei, foi um choque de realidade, porque no casamento não existe essa coisa do agradar, do amor incondicional. São duas pessoas, 50-50% dedicadas para uma relação dar certo. Então, para você que fez essa pergunta para a Lu aí, eu não vi, espero que você esteja online, olhe para isso, busque autoconhecimento, seja qual ferramenta que for, porque na vida adulta a gente precisa romper com esse desejo de agradar.
Porque esse desejo de agradar vai te manter em relações na qual você vai se sacrificar em nome de outra pessoa. Aí pode ser um sacrifício em nome do trabalho, o sacrifício em nome de estar numa relação que muitas vezes é uma relação disfuncional. Vocês conseguiram entender? Manda corações aqui, porque isso é uma coisa muito importante. E é um movimento que a gente, mulher, faz muito mais isso que homem, por um contexto até social, enfim, por toda a questão de mulher ter aquela imagem no sentido de ser provedora emocional, né? Tem todo um contexto que ele reforça ainda essa imagem interna de que a gente tem que agradar, que a gente tem que ser aquela pessoa que tá ok com tudo que vier, no sentido de não batalhar as próprias, não empenhar nas próprias batalhas. Eu ia falar alguma outra coisa de um comentário aqui que eu vi, mas eu esqueci, gente. Eu vou dar uma olhada aqui. Veio mais alguma pergunta? E, por exemplo, assim, vamos supor que eu estou num momento que eu ainda não sei o que eu quero, tá? Eu estou na dúvida, eu quero deixar o meu trabalho, por exemplo, quero mudar, eu não estou feliz onde eu estou, e aí eu quero mudar. Como que a constelação pode me ajudar nesse sentido? Porque, assim, eu sei que eu quero sair, eu não estou satisfeita ali, mas eu não sei o que eu quero fazer. Sim, sim. É muito comum. Tá pipocando aqui pra mim a live, não sei se pra você está também, mas eu vou responder, aí se eu estiver atropelando aí, alguém me comenta aqui. Quando você tá naquele momento de vida que assim, eu tô num trabalho, eu tô estudando, eu tô fazendo alguma coisa da minha vida e eu não me identifico mais com isso, mas eu não sei o que eu quero, é um momento muito bom de você buscar o conhecimento, seja através da constelação, seja através da astrologia, seja através do coaching. Vou explicar pra vocês por quê. Porque a gente tem essa falsa percepção de que é melhor estar onde estamos do que recomeçar, porque a gente acredita que esse recomeço significa recomeçar do zero. Então, para você recomeçar do zero, você vai ter que colocar um esforço no negócio. Pensa eu, Gabriela, 33 anos. Qual que é a imagem que eu tenho de recomeçar? A imagem que eu tenho eu cheguei até essa profissão com tudo que eu vivi. Então, se for recomeçar em outra profissão, eu vou ter que recomeçar do zero. Não é assim que funciona. Quando a gente está trabalhando numa ferramenta de autoconhecimento, o principal objetivo do autoconhecimento, seja a ferramenta que for, é o seguinte: é fazer você se apresentar para você mesma, é fazer você voltar a ser sua amiga ou se apresentar, a fazer uma amizade com você de novo, porque você não se conheceu ainda, você não teve essa oportunidade de se conhecer. Primeiro ponto, então a ferramenta de autoconhecimento é isso, ela vai se transformar num mecanismo para que você se conecte com você mesma. Quando você entende quem eu sou, de onde eu vim, as habilidades que eu tenho, as minhas feridas, as minhas dores, você entende que tá bom, eu não vou recomeçar do zero, mesmo que eu, sendo terapeuta, hoje decida amanhã fazer faculdade de engenharia civil, que é completamente diferente. Por quê? Porque a minha bagagem me trouxe até essa consciência de que agora eu quero ser engenheira, não quero mais ser terapeuta. Você começa a olhar para essa história com o entendimento de, ok, eu aceito tudo que foi até agora. E a partir disso, eu vou fazer algo diferente, considerando ainda a experiência que eu tenho. Eu costumo dizer, Lu, que é que nem relacionamento. Se você ainda não entendeu o que o seu ex... o quanto ele contribuiu na sua vida, se você ainda acha ele FDP, se você ainda acha que ele era uma pessoa que não deveria ter passado na sua vida, se você ainda acha que ele foi desperdício de tempo, não adianta ir para uma outra relação. Porque tem algum aprendizado, algum ciclo que você não se percebeu, que você não encerrou com aquele tipo de pessoa, e ir para uma próxima relação vai significar atrair o mesmo perfil de pessoas. Para a sua vida profissional é a mesma coisa. Se você está em dúvida, primeiro passo, preciso descobrir a razão da minha dúvida, eu preciso descobrir se realmente essa dúvida, ou se ela é um momento, né, uma onda da minha vida, né, a vida tem altos e baixos, é uma onda que eu preciso surfar e vai passar, né, porque esse momento de isolamento que a gente está vivendo também tá tudo muito estranho, gente, muito estranho. É um momento de investir em você se conhecer e não de tomar decisões bruscas, abruptas. Não é.
Não é. A vida, ela acontece no dia a dia, ela não acontece no susto, né? Tipo, no tranco. Não, né? Para de viver no tranco, se dá a oportunidade de respirar. A constelação é uma ferramenta bacana, porque ela vai olhar para o primeiro movimento da sua vida que você começou a absorver aquele comportamento. Então, ele vai te dar aquela sensação de eureka, né? E quando você tem aquela sensação de é por isso, você já consegue criar uma nova solução, né? Ou um olhar para a vida, por exemplo. Responde, Lu. Respondeu. O que eu quero trazer te perguntando isso é justamente porque muitas vezes eu amo a constelação, né? Eu acho que, assim, realmente ela nos ajuda a identificar muitos pontos que a gente não consegue, muitas vezes porque talvez foi lá atrás e aí eu não tenho uma lembrança daquilo, porque minha mente bloqueou realmente porque ela não quer lembrar, ou porque simplesmente eu não tenho essa memória. Então eu acho que a constelação ela ajuda, e aí eu falo para muitas pessoas, né, para fazerem a constelação, e aí muita gente, porque infelizmente a constelação ainda não é tão conhecida, né? E tem muita gente que acha que, mas a pessoa morta vai voltar? Como assim? Mas como é que eu vou saber se resolveu ou não? Então, eu quis trazer esse assunto justamente para as pessoas entenderem como que a constelação vai nos ajudar nesse processo, né? Porque é um processo de aceitação, de crescimento, de autoconhecimento. E eu acho que você colocando os benefícios, as pessoas conseguem entender. Porque às vezes eu falo assim, você chega lá na constelação, você não precisa falar, eu quero constelar para arrumar um namorado. Eu quero constelar para o meu emprego novo. Não, eu quero constelar a minha vida. Vamos supor que eu não sei o que está pegando. Eu quero constelar a minha vida. A constelação vai trazer, né? Desculpa, gente. Eu dou um exemplo que, assim, é um carretel de linha. Tá tudo embolado ali. Você precisa achar a ponta da linha. De repente, quando você acha a ponta, ele sai todo. A linha sai, desembola. E a constelação faz isso muitas vezes. Ela te mostra ali a ponta. E aí vai fluir, porque você vai constelar uma vez, você vai resolver um problema que é ele que está agarrando a sua vida inteira. Né? Então, a Gabi falou de repetição de padrão. A Gabi falou de... muitas vezes, quando você não sabe o que você quer e aí você pega qualquer coisa, a constelação ela te ajuda nesse sentido. Às vezes, eu já vi acontecer de ser, por exemplo, uma família que teve um aborto ou não sabe desse aborto, que é muito comum, ou não aceita, não comenta, né? Aceitar até aceita, mas não comenta, não fala dessa criança que teve, que foi um aborto. E isso tudo paralisa a nossa vida de diversas formas. Então, por isso que eu acho que é legal a gente trazer esse conceito da constelação, que inclusive o judiciário já usa, para as pessoas entenderem. Só que a live vai cair, né, Gabi? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para finalizar. Faltam 3 minutinhos. Tá, a constelação, gente, ela é uma ferramenta terapêutica. Eu gosto de desmistificar, porque assim, ela não é associada, e não que fosse um problema, mas ela não é associada a nenhuma religião, ela não é uma ferramenta espiritual, ela não é uma ferramenta mística, ela é uma ferramenta do inconsciente, que ela busca reproduzir, trazer para o consciente movimentos que você esteja se prejudicando, movimentos repetitivos, ou seja, situações da sua vida na qual você está se auto-sabotando e que você nem sabe de onde vem. Você fala, cara, eu tô presa com uma relação disfuncional há anos e eu não sei como ver essa relação de outra forma, eu não sei nem o que eu faço com essa relação. Então ela tem esse caráter de olhar para o inconsciente e reproduzir para o consciente através de uma terapia que eu chamo de terapia breve, porque é um atendimento para cada tema. Geralmente nunca você vai fazer uma constelação semanal, não é assim. Você vai olhar para um tema profundamente, você vai viver sua vida e depois de um tempo, talvez você sinta a necessidade de olhar para uma outra área da sua vida para complementar.
Isso que a Lu falou é um exemplo bem legal, porque o que acontece? A gente, muitas vezes a gente passa por um trauma, a Lu trouxe o exemplo de uma mulher que abortou. A gente passa por um trauma da nossa vida e a gente tende a falar, eu não vou falar desse assunto e esse assunto vai sumir. Ele não some, né? A água parada, o que ela faz? Ela vira dengue, né? Então esse assunto, ele fica ali dentro da gente, reverberando, e ele fica governando outras decisões. Quem faz ideia está associado àquilo. Mas é como se você fosse uma tomadora a partir das suas dores, e não a partir das suas vontades. Então eu recomendo muito a constelação para quem está se sentindo paralisada, para quem está se sentindo desmotivada, para quem sente que não tem um rumo, para quem sente que está presa na mesma situação há um longo período de tempo. Respondi? Respondeu. Eu te agradeço, faltam 20 segundos. Eu agradeço todo mundo que participou. O que a gente queria era, de fato, trazer isso, né? Que você se conheça mais, que você saiba o que você quer e também o que você não quer, para que você consiga, de fato, chegar no objetivo e ser muito feliz, que é o mais importante. Obrigada a